Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas. Tudo bem com vocês? Vamos enviando aqui a setinha, informando que estamos ao vivo, online, para o nosso bate-papo do dia de hoje. Bora chegando. Como vocês estão? Me contem aqui, né? Bom dia, Márcia. Quanto tempo? Como é que você tá? Bom dia, Samuca. Deixa eu enviar aqui a setinha, gente. Vamos chegando. Enquanto isso, me contem aqui como é que vocês estão, como é que vocês passaram. Gente, hoje tem portal, né? 12/12. Eu não sou uma pessoa que sabe muito de astrologia, não, mas no final de ciclo, como nós estamos, né, no final do ano, é sempre bom, né, a gente ir aproveitando para fazer mentalizações, para fazer limpezas, né, tomar um banho de ervas, mentalizar o que a gente deseja para o nosso próximo período, deixar ir o que a gente não quer mais, o que a gente não precisa mais, o que não está mais ali de acordo com o nosso sentir para esse próximo período. Então, dia de portal é sempre dia de limpeza, dia de liberação, dia de receber, né, novos influxos energéticos, é dia da gente conectar, né, a gente ampliar a nossa conexão energética, espiritual. Então, aproveitem esse dia de hoje, né, ainda mais agora, nesse período do advento, né, quando as energias estão potencializadas, né, nós estamos aí com todo mundo vibrando nessa energia de celebração, de confraternização, né, de comunhão, de renovação, né, além do nascimento do Cristo, a gente já celebra, né, agora no dia 25 de dezembro, tem também o Ano Novo. Gente, repara não que a Flor tá aqui brava. Samuel viajou e ela desde ontem tá brava porque o Samuel não tá aqui. O Samuel é o predileto dela, é o preferido. Então, de vez em quando, ela tá resmungando aqui, tá? Mas eu gostaria de falar hoje, gente, da compaixão. Compaixão. A autocompaixão, né? A compaixão por nós mesmos, pelas nossas falhas, pelos nossos pontos fracos, por aquilo que a gente não deu conta ainda de virar a chave, né? Às vezes eu quero ser de uma forma, mas eu não dei conta ainda, então nós somos quem a gente dá conta de ser. E isso, às vezes, nos gera uma guerra íntima, né? A gente começa a brigar com a gente mesmo, mas a gente precisa de ter essa autocompaixão, não uma autocompaixão. Bom dia, Lelete, bom dia, Samuca, Marcinha, já falei. Não a autocompaixão, não uma compaixão, a gente não pode confundir autocompaixão com vitimismo. Eu sou uma coitada, eu sou uma vítima, eu sou um coitado, eu não tenho condição. Não é isso, tá? Não tem nada a ver com vitimismo, o que eu tô trazendo aqui. Na verdade, a mensagem que eu quero trazer é de um olhar compassivo, né? Eu olho para onde eu estou, como eu estou. Bom dia, Pamela, seja bem-vinda. E traço ações, né? Mesmo que sejam de curto, médio e longo prazo, para que eu chegue aonde eu desejo, entende? Não é aquele vitimismo de vida, azar, e ficar naquele lugar ali, arrastando, né? Ficar naquele lugar congelado, paralisado, paralisada. Não é disso que eu tô falando. A autocompaixão é um olhar compassivo, um olhar amoroso, um olhar generoso. Bom dia. Um auto-olhar generoso, onde a gente se vê e planeja e projeta para onde que eu quero ir, né? O que eu preciso fazer para chegar lá, mas sem o chicote, né? Porque às vezes a gente é tão rígido com a gente, às vezes a gente é tão duro, né? Vamos ser mais amorosos, a gente precisa de viver mais no amor, gente. Falando isso, parece assim, todas as vezes quando a gente fala em amor, as pessoas pensam logo num parzinho romântico, né? Mas o amor, ele precisa ser uma energia que permeia as nossas vidas, as nossas relações, tanto com o outro quanto conosco,
né? E quando a gente fala de amor com o outro, não é só o amor de parceiros, não é só o amor sexual, né? O amor de um encontro íntimo, é o amor ágape, né? Aquele amor incondicional que está acima de todas as coisas. Eu sei que a gente está longe ainda de viver isso, mas isso não quer dizer que a gente não possa buscar, né? Que a gente não possa planejar, que a gente não possa já trazer essa informação para o nosso íntimo. Eu quero viver o amor ágape, né? Porque se eu deixo isso longe, falar, não, tá tão longe de mim, tá lá nas estrelas, né? Tá lá nos astros, eu não vou me conectar com isso, né? Então, eu preciso olhar para isso, né? E ir trazendo como eu posso ser mais amoroso, mais amorosa, mais gentil comigo e com o outro, né? Porque a gente dá o quê? O que a gente tem dentro, não é assim? Nas nossas relações, a gente não dá o que a gente tem. Eu não consigo levar o outro num lugar onde eu não fui, né? Nas terapias eu preciso ser muito coerente. Se eu falo com o meu cliente, a minha cliente, assim, isso você não vai conseguir. Bom dia, Leila, seja bem-vinda. Isso você não vai conseguir virar essa chave se você não liberar isso aí, se você não perdoar. Gente, como que eu vou falar isso para as pessoas se eu tô rangendo rancor por alguém do meu sistema familiar ou alguém, né, que eu já convivi, que a gente às vezes não teve aí uma boa relação? É impossível, né? Então, assim, para mim, todo mundo que se alguém me deve alguma coisa, é só na cabeça da pessoa, porque ninguém para mim deve nada, sabe? Assim, tá todo mundo livre e eu também me sinto muito livre, né? Então eu tenho coerência quando eu falo com as pessoas de auto-amor, de autocompaixão, de auto-perdão, porque é isso que eu sinto, né? Às vezes eu saio assim, envolvendo as pessoas na rua, caminhando, fazendo suas atividades, né, no supermercado. Eu falo assim, são todos meus irmãos, né? São todos meus irmãos. Nós saímos da mesma fonte. Tem aqui gente que eu nunca vou ver mais na minha vida, que eu tô vendo só esse momento aqui, né? Tem pessoas, às vezes, que são rostos conhecidos, né? Que às vezes a gente mora no mesmo bairro e acaba se encontrando e tal. Mas não importa, mesmo que eu não tenha acesso, nós estamos todos ligados por fios invisíveis, né, gente? A raça humana, ela é toda ligada, nós somos todos conectados, né? Ontem eu estava falando com uma amiga minha, porque ela teve um falecimento na família dela, né? E ela falou assim, mexeu com todo mundo. É claro, sabe aqueles berços, né, de criança, assim, que não tem os brinquedinhos? Eu esqueci o nome, é como um mobile, né? Um mob que fica assim no berço para a criança aprender, né? Vai começar a levantar e puxar. Quando puxa um, todos balançam, não é assim? Fica aquele negocinho lá com alguns bichinhos e tal. Então, é assim no nosso sistema familiar, né? Quando mexe com o tudo balança, mesmo que não tenha tido tanto impacto quanto aquele que recebeu ali aquele trauma, aquele impacto, aquela mexida ali, aquela mudança, mexe com todo o sistema, né? E assim a gente busca olhar para isso. Por quê, gente? O que eu não trago para minha consciência fica fora do meu escopo, entende? Eu vejo o que eu tenho consciência. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro isso, que aí vocês vão falar, Andréia, realmente, vamos supor que você quis em algum momento trocar de carro ou de celular. Aí você pega o telefone, né, nas redes sociais, aparece anúncio daquele carro para você, aparece anúncio do celular, você anda na rua, aí você só começa a ver o carro, né? Eu quero um carro da cor tal. Aí começa a aparecer um tanto de carro, você acha que é do nada? Eles começaram a brotar? Não, porque você está mais consciente daquilo, você está prestando atenção, então você começa a ver mais, porque está no seu escopo ali, está no seu radar, né? Você ligou no GPS interno, ele vai projetar aquilo, ele vai capturar aquilo, porque você está prestando atenção nisso. Então é por isso que eu falo dessa autocompaixão. E agora eu gostaria de falar da compaixão externa, né? Porque, gente, nós ainda somos muito juízes e eu sei que não é fácil, tá? Eu tenho feito muito esforço para não julgar, né? Para olhar para todas as pessoas com bons olhos, mesmo as que vêm pisar no meu calo, tá tudo bem, né? A gente resolve da melhor forma possível como adultos, né? Eu não quero, às vezes a minha criança tá querendo ficar birrenta mesmo, querendo fazer pirraça, querendo rolar no chão,
Mas aí eu falo, minha filha, vem cá, eu te acolho, né? E vem cá, deixa eu te vejo, eu tô vendo a sua dor, mas nós precisamos resolver isso agora como adultos. Eu não posso, né, com 49 anos de idade, ficar rolando no chão fazendo pirraça, eu preciso resolver como adulta, né? Então, é essa postura que a gente espera das pessoas. Às vezes as pessoas não sabem que a criança delas é que tá fazendo aquela birra, que elas podem gerenciar isso, contornar isso, cuidar da criança, afagar a criança, falar, olha, nós vamos dar um jeito aqui da melhor forma, não é assim que nós vamos resolver. Às vezes os adultos fazem isso, né? Fazem aquela pirraça, fazem jogos, né? E a gente precisa lidar com isso, porque a gente tá na vida, isso também é aprendizado pra gente, né? Então, essa autocompaixão, esse olhar compassivo, esse autoamor, é importante a gente estender. André, eu tenho que amar todo mundo, no mínimo aceitar, né? O outro do jeito que ele é. E não, isso não quer dizer que você tenha que concordar, mas olhar com bons olhos, porque o outro dá conta de ser o que ele é hoje. Né? Ele tá fazendo o melhor que ele pode. Ah, mas ele é um sacana. Nossa, isso é o melhor? Às vezes é, gente. Na maioria das vezes é o que a pessoa dá conta, de acordo com as crenças dela, com o que ela tem dentro de si, né? De acordo com a estrutura psíquica dela, a estrutura do ego dela, né? Às vezes ela pode até estar adoecida, tá? Mas isso é o que ela dá conta de fazer. Às vezes ela não sabe que está adoecida, né? Tem muitas pessoas que até hoje, século 21, finalzinho de 2024, acreditam que terapia é para quem é doido. Gente, quem é doido não tem jeito de fazer terapia não, porque já tá no outro grau. Aí é com psiquiatra, né? Isso não quer dizer que quem faz terapia também não possa ir no psiquiatra, né? Às vezes a gente precisa, sim, de acompanhamento psiquiátrico, a gente precisa de medicação, né? Isso faz parte, tem acompanhamento, tem desmame, tem momentos assim que a gente atravessa noites muito escuras, então a gente precisa sim, mas a gente precisa também de largar essas crenças limitadoras de que, isso é para aquele, isso é para aquele outro. Quando às vezes a gente está apontando, nossa, fulano, você tinha que ter assistido essa live, será que era pro fulano mesmo? Será que não era pra gente? Será que não era a gente que tinha que estar com aquilo? Mas a gente fica projetando no outro e não olha pro que a gente realmente está precisando, né? O que a gente pode e deve fazer, olhar, cultivar dentro da gente, né? Será que não é uma coisa assim que nós precisamos expandir a nossa consciência para tratar na gente? Né? Porque se eu falo aqui que eu só posso levar o outro, né? E tô falando no set terapêutico, tá, gente? Eu não saio na rua tentando convencer ninguém, não. Eu aceito todo mundo do jeito que é, porque eu não sou salvadora, eu não vou salvar ninguém, né? Só se cura quem deseja, né? Acho que foi Hipócrates que fala assim, você só deve, né? Falando para os curadores, né? Acho que Hipócrates é o pai da medicina. E ele fala, só é possível, né, curar aquele que deseja cura. Né? Pergunta para aquele que você vai curar, para aquele que você vai medicar, para aquele que você vai tratar, se ele está disposta a abrir mão daquilo que o adoeceu. Porque às vezes a pessoa não está disposta a abrir mão daquilo que a adoeceu. Então, nós vamos poder auxiliar de forma... Como é que é a palavra? Com paliativos, é essa palavra. Né? Com paliativo. Por quê? Porque a pessoa não está disposta a abrir mão daquilo. Às vezes é um vício, né? Às vezes é um casamento que já está totalmente tóxico e a pessoa não dá conta de sair daquele casamento naquele momento. Né? Às vezes é um emprego que a pessoa não dá conta de sair daquele lugar naquele momento. Então nós vamos auxiliando, nós vamos medicando, nós vamos remediando, mas a gente precisa estar no nosso lugar para ajudar. Porque senão a gente fala assim, não, então eu vou te prescrever isso aqui, você vai lá e faz, né? E pronto. Não é assim. Quem dera se fosse assim, né? Quantas coisas a gente gostaria de já ter mudado em nós e nós ainda estamos patinando. Às vezes a gente vai e volta, né? Como é que a gente tem a receita do bolo pronta para o outro, gente? Tem uma história do Buda que eu amo, que eu acho assim super coerente, eu acho sensacional, né? Não é à toa que ele é o Buda, né? Certa vez foi uma avó com um rapazinho, um adolescente, consultar com o Buda. E aí a avó falou assim,
Buda, mestre, ele come açúcar o tempo todo, ele não para de comer açúcar, dá um conselho pro meu neto, né? Eu já falei, mas não adianta. E Buda calmamente olha para ela, pro neto e fala assim, voltem daqui a 15 dias. A senhora não entendeu, mas pensou assim, ele vai fazer algum processo, né? Alguma reza, alguma coisa de magia e tal. E ela foi embora com o neto. Daí a 15 dias eles retornam. E quando eles chegam lá, na vez deles, né, de serem atendidos, Buda olha para o rapaz e fala, pare de comer açúcar. Pare de comer açúcar com toda serenidade. Pare de comer açúcar. E eles vão embora. E o rapaz chega em casa e para de comer açúcar. A velha fica intrigada. Fala, o que é isso? Por que ele não falou isso há 15 dias atrás, né? Uai, a velha falou uai porque ela era mineira, né, gente? Eu vou voltar lá para perguntar para ele. Aí a velha, né, a senhora, vai sem o menino, o rapaz, o adolescente. E chega lá e fala, Buda, eu vim aqui aflita porque o meu neto estava comendo muito açúcar, muito doce. E você mandou a gente voltar daí a 15 dias... E foi só você falar pra ele, pare de comer açúcar, que ele parou. Por que você não falou naquele dia lá? Tinha me poupado vir aqui novamente e ele comer açúcar mais 15 dias. Aí ele falou, naquele dia eu comi açúcar. Eu precisei de parar. Por isso eu pedi 15 dias, porque aí eu já não estava mais comendo, eu já tinha me desintoxicado. Eu podia falar pra ele. Olha a beleza disso. A humildade disso, na autoridade dele, ele poderia ter falado, meu filho, para de comer açúcar naquele dia, mas ele está sendo coerente com o comportamento dele? Se ele fala para o outro, para de comer açúcar, mas ele come, qual que é a coerência? Onde que estava a maestria dele? Né? A moral dele para falar para o outro, para de comer açúcar se eu como. Então, gente, a gente precisa ter coerência, né, para lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos traços fardos, com as nossas sombras, com a nossa luz e com o outro. Né? Às vezes eu falo, quanto tempo você demorou para fazer isso, para fazer aquilo, e você quer que seu filho, sua filha faça de um dia para o outro? Né? Teve uma vez que meu enteado teve lá um problema na escola, né? Como acho que a maioria das crianças tem, coisa leve, assim, nada de demais. E o meu marido ficou apavorado. E ele veio me falar, eu achei graça, porque eu fiz pior muitas vezes, né? Eu fui uma criança muito ativa, muito levada, eu vivia na diretoria, fui muitas vezes. Então, eu falei assim, foi isso? Nossa, mas eu fiz isso e isso. Aí soltou, ficou leve, porque ele falou assim, né, se você fez isso tudo. E hoje eu me considero uma boa pessoa, né, gente? Mas eu fui muito levada. Né? Então, não tô passando pano, falando, isso é normal, normalizando, às vezes ir pra diretoria ou fazer coisas erradas, mas tem coisa que é da idade, tem coisa que a gente vai corrigir ali com amor, com jeito, né? Mas filho não vem com manual de instrução, né? E às vezes a gente apavora. Mas eu fico pensando, sabe? O tanto que eu dei de trabalho, né, para minha mãe, que Deus a tenha, assim, que ela esteja rindo desse momento. Falou, ainda bem que ela foi firme, porque deu certo, né, acabou dando certo. Eu espero que ela goste, quando ela olhe para mim, ela goste do que ela vê, né. Então é sobre isso, gente. Eu queria comentar com vocês nessa questão de compaixão com o outro. Acho que tem vários lugares, né, que a gente vê. Eu trabalhei em banco durante muitos anos, 16 anos, e no banco as pessoas às vezes iam, né, principalmente por ser um banco público federal, as pessoas chegavam lá com muita raiva, com muito ódio, e não era da lógica dos funcionários, mas elas descontavam aquilo nos funcionários, elas levavam todas as frustrações e elas tratavam, né, a gente, assim, naquela época, né, eu estava lá, como se nós fôssemos... eu nem sei, sabe, assim, o que era que elas projetavam na gente, mas como se nós fôssemos carrascos e que a gente tivesse tirado o dinheiro da conta delas. Eu acho que era isso, que elas pensavam que elas não tinham prosperidade porque a gente do banco é que não as deixava serem prósperas, porque era tanta raiva, era tanto rancor, né, que era uma coisa assim surreal, sabe? É claro que não eram todas, mas tinha algumas que iam assim com uma... E só pode ser projeção, gente, porque
não tem cabimento aquela ranço, aquela raiva toda, sabe? Acho que por elas às vezes não terem o sucesso que elas gostariam ou não terem o financeiro que elas gostariam, elas chegavam lá vomitando ódio, sabe? Eram catarses, vômitos de ódio, né? E eu passei por várias dessas. Mas tem outros lugares também que eu tenho observado no trânsito, sabe? Eu tenho visto pessoas no trânsito, né? Assim, com muita raiva, com muito ódio, querem passar por cima. Às vezes você dá uma seta que você quer mudar ali de faixa e quem tá na faixa acelera para você não passar, sabe? Então é uma coisa que eu queria pedir, né, para quem tá aqui, veja se você tá. Tem um personagem do Pateta, eu não me lembro o nome dele, mas quem é aí da década de 70 deve lembrar, talvez não do nome, mas desse personagem, que ele era um cara assim super pacato, super tranquilo, né? Parece que a esposa pegava no pé e tal. Eu tenho flashes assim desse desenho, mas quando ele entrava no carro, ele se transformava, ele virava um monstro, realmente um monstro, e ele saía igual doido, né? Toda aquela sensatez que ele tinha, aquela tranquilidade, quando ele entrava no carro, aquilo tudo ia pro ralo, né? Ele virava ali um monstro. Será que às vezes a gente não entra no nosso veículo, a gente não fica, é o Pateta, isso, era o Pateta. A gente não vira assim um monstro, um demônio, assim. André, demônio é uma palavra muito pesada. Sim, mas às vezes a gente solta todas as nossas sombras naquele lugar, né? Outro lugar também, além do trânsito que eu vejo, que eu acho que ainda pior, muito pior, é a internet, né? Nas redes sociais. Às vezes a gente vê ali uma pessoa que falou alguma coisa, pode ser uma coisa esdrúxula, né? É a opinião dela, é só a opinião dela, né? É só a opinião dela. E aí cai as pessoas matando ali, né? Julgando. Nós somos juízes, a gente fala aí, né, do Supremo e tal, mas nós somos juízes assim, tão gratuitamente, a gente não sabe nem história, a gente nem tem um processo para ler uma parte, para ler outra parte, para escutar o depoimento de uma parte, depoimento do outro, para ver ali as considerações dos advogados. Não, a gente cai matando, né? A gente, nossa, deixa eu até tomar um pouquinho de café aqui, já tá esfriando. Gente, olha aqui minha xícara de coração. De coração aqui, ó, que a Yaya materna fez, a Liara. Gosto muito. Mas aqui, voltando. Por que isso? Né? Onde é que a gente perde o nosso bom senso, a nossa calmaria? Né? Porque dar uma opinião, gente, às vezes nem preciso, né? Às vezes ninguém nem pediu a nossa opinião, às vezes ela é totalmente inconveniente, desnecessária, né? Mas quando a pessoa pede, a gente pode dar uma opinião sincera, mas ela precisa ser para levar o outro pro menos. Ela não pode ser, olha, na minha forma de ver, assim, mas ela não pode ser feita com essa compaixão, essa generosidade, essa amorosidade. Ontem eu estava numa aula e uma das alunas falou assim, eu tenho uma cliente que o marido dela um dia falou para ela assim, eu admiro a sua coragem, porque para vestir um biquíni estando tão fora de forma como você é uma pessoa de muita coragem. Gente, ele realmente estava fazendo um elogio que admira a coragem dela? Ou ele estava denegrindo a imagem dela? Sabe? Será que isso é necessário? Será que se ele falasse assim, meu bem, eu acho que a gente precisa, né, de fazer mais exercício físico, nós somos de ficar mais em forma, o que você acha da gente ir junto pra academia, né, eu te ajudo, você me ajuda e tal. Ele poderia não ter falado nada, né, mas às vezes a gente tem umas falas muito agressivas, muito pejorativas, muito pesadas. Por que a gente faz isso com o outro? Né? Se a gente vive no mesmo planeta, se o pensamento coletivo ele permeia as nossas mentes e a mente do outro, o que eu penso não fica só comigo, gente. Pensamento é energia, tá? Se você não sabe, pelo amor de Deus, fique sabendo isso agora. Inclusive, o pensamento ele gera formas, pensamentos, né? Então, o que eu plasmo, eu tenho de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Mesmo quando eu não estou consciente, a minha mente não para, inclusive quando eu estou dormindo, né? Se o que eu nutro dentro de mim é o que vai ficar ali gerando, né? O que vai ficar gestando ali energia, formas, pensamento, não é melhor para mim e para o outro, para esse planeta que é o único, é a nossa casa, que eu vivo, eu gerar energias positivas, eu gerar formas, pensamentos positivas, né? Porque negatividade
é responsabilidade nossa a gente tratar, não é combater, é tratar. Porque é isso que eu emano, entende? A linguagem nossa verbal é apenas 7%. A não verbal é de 93%. E o nosso pensamento, as nossas vibrações, a nossa emoção, isso está incluído nesses 93%. Sabe? Então, quando eu estou no vitimismo, quando eu estou no autoflagelo, quando eu estou ali preso em maledicências, em negatividade, eu não fico com isso só dentro de mim, tá? É importante, mesmo que eu não expresse, eu vibro, eu emano, eu emito, eu sou um ser transmissor, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, essa autorresponsabilidade, esse autocuidado, né? Eu já falei várias vezes aqui, mas a gente precisa repetir, porque eu mesmo preciso ouvir mais vezes, né? Então a gente vai reforçando isso na gente e a gente vai mudando esse comportamento, essas emoções, a gente vai subindo oitavas. Que a faxina, ela precisa de faxina física, é lógico, a gente ficar num caos é o que a gente vai viver. E quando a gente está num caos externo é porque o caos já está instaurado dentro da gente. Né? Uma pessoa que está equilibrada, ela não consegue ficar no lugar de caos. Né? A gente vai chegar e vai arrumar, vai tentar fazer alguma coisa, pelo menos, para dar ali um ajeitado. Teve uma vez que eu viajei com meu tio, né? Nós éramos jovens e tal, ele gostava muito de ir para umas feiras, ele colocava barraca de caipifruta e era uma festa com ele, né, gente? Porque a gente participava das festas, das feiras e tal, a gente ia para cidades do interior. E uma vez a gente foi para Conceição do Mato Dentro, uma festa lá que acontece em junho, que é maravilhosa essa festa, maravilhosa. E aí chegando lá, ele deixou para alugar o lugar em cima da hora, aí alugou um lugar assim, socorro Deus, era tipo num porão da casa de uma senhora, lugar que estava perto dos porcos, então um mau cheiro e estava muito sujo. Muito sujo. Nós chegamos lá, já era tipo 11 horas da noite. Todo mundo cansado, né? Porque a gente tinha estudado naquele dia, eu e minha prima, a Vanúzia, e ele trabalhou e nós fomos depois do trabalho para ficar lá, tipo sábado e domingo, né? Sexta-feira nós chegamos e sábado e domingo e a festa, e acho que domingo à noite ou na segunda-feira cedinho a gente ia voltar. Quando a gente chegou e viu aquele lugar, o mau cheiro não ia ter jeito, né? Porque a gente não ia lá limpar o lugar onde os porcos estavam, mas pelo menos limpar aquele lugar onde a gente ia ficar tinha teia de aranha e tal. Então nós fomos dar um ajeitado. Ficou maravilhoso, ficou perfeito, ficou um brinco? Talvez não, a gente estava muito cansado e tal. Mas ficou um lugar que era possível a gente ficar ali, né? A gente permanecer ali, nós limpamos, varremos, passamos pano e tal, lavamos algumas vasilhas. Então, gente... isso a gente precisa fazer também com os nossos pensamentos, sabe? Se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero hoje, nesse dia de portal 12/12, pedir emanações astrológicas, energéticas, cósmicas para o meu bem maior, eu preciso estar receptivo, entende? Receptiva. Porque se eu peço para Deus me manda um sinal, Deus me ajuda e tal, mas eu tô lá vibrando, ai, mas Deus não me escuta de jeito nenhum. O sinal pode vir na minha frente, eu não vou pegar. Eu não vou entender, né? E os sinais, né? As respostas de Deus, elas são por sinais, gente. Elas são por sinais. É um anjo que vem falar, o anjo vem como? Através de pessoas. É uma mensagem que eu vejo, né? É uma palavra de alguém que, é a resposta. Mas se eu estou desconectada de mim, da resposta, né, do que eu desejo, eu peço ali só a boca para fora e não fico atenta, se eu estou em desatenção, se eu não estou em atenção plena, se eu estou lá ruminando o passado, se eu estou ansiosa pelo futuro, se eu estou brigando com o vizinho, se eu estou praguejando a vida, se eu estou praguejando a minha conta bancária, eu não vou captar, entende? Eu não estou ali num ponto de vibração para eu pegar aquilo, porque vem numa frequência. Eu estou em outra frequência, eu estou da reclamação, do ódio, da culpa. Então, o que eu queria trazer para hoje, né? 12º dia de advento, é isso, autocompaixão. E essa mesma autocompaixão, do mesmo jeito que a gente olha pra gente com bons olhos e que a gente vai traçando, né, onde eu quero chegar de forma amorosa, de forma gentil, de forma coerente,
né? Que eu leve isso para as outras relações. E mesmo aquele que eu não conheço, que é um desconhecido, ele é meu irmão, ela é minha irmã, né? Nós saímos do mesmo lugar, gente, né? Quem acha que um saiu do outro lugar, outro saiu do outro, não, nós somos filhos da mesma fonte, é uma raça humana, né? Nós somos uma raça. E é óbvio que os animais também saíram desse lugar, dessa fonte de luz, essa fonte criadora. Você pode chamar de Buda, Krishna, Jeová, Javé, Deus, né? Não importa o nome. Eu penso que a fonte não está nem um pouco se importando com qual é o nome. Desde que a gente esteja em conexão com essa fonte, Deus Pai e Mãe, o sagrado, o divino, e que a gente não esqueça de onde a gente veio e que nós também fazemos parte. Uma gota de água que a gente tira do oceano, ela não deixa de ser oceano, deixa? Só porque agora ela está separada da fonte? E nós não estamos separados da fonte. Essa gota de oceano, ela nunca vai deixar de ser uma gota do oceano, mesmo que seja apenas uma gota daquela fonte imensa. Ela é uma gota do oceano, né? Então, vamos buscar vivermos mais em unidade, sair dessa crença limitadora da separatividade. Bom e mal, né? Preto, branco, brasileiro, estrangeiro, não, nacional, estrangeiro, né? É daqui que é bom, o de lá não presta. Isso só nos diminui, né? Isso só nos diminui. Vamos fazer parcerias, vamos expandir, vamos ver o que o nosso irmão, o que a nossa irmã tem para falar. Mas se o outro pisar no meu calo, isso aí não é problema do outro, né? Isso diz mais a respeito dele do que de você, né? E se a gente fica aqui assim, fechadinho, a gente não aproveita, né? Tudo que pode vir de bom, né? Então, que bom que vocês estão aqui. Deixa eu ver o que a Marcinha falou aqui, ó. Gratidão, minha linda, por ser hoje, meu anjinho. Saudade, boas festas. Pois é. Obrigada, Marcinha. Boas festas para você também. Marcinha, quando vier aqui em Belo Horizonte, vem aqui, me fala que a gente faz aqui um grupo de constelação, a gente faz encontros, nós estamos fazendo encontros maravilhosos aqui. Saudade de você também. Falar com a Lu para arrumar uns cursos para nós, né? Pra gente fazer juntas. Muito amor, Marcinha, muito amor. Deus abençoe, boas festas para você também, para toda a sua família. E José Abel entrou aqui. Bom dia, José Abel. Lelete, Leila, Maria José, todo mundo tá aqui conosco, a Pamela. Sejam muito obrigada, né? Bem-vindos e bem-vindas aqui, mas eu já tô falando isso pra live de amanhã, né, gente? Espero que tenha feito sentido para vocês. Samuca, muito obrigada pela companhia de vocês. É muito bom a gente ter esse bate-papo, esse encontro aqui, né, virtual, todas as manhãs. E nos encontramos amanhã. Fiquem com Deus, tenham um lindo dia. Emanem as melhores vibrações, estejam abertos a receber as melhores vibrações cósmicas, né? Deixem ir hoje o que não é mais necessário. Aproveitem esse dia de força, de energia, de portal, tá bom? Até amanhã então, né? Amanhã nos conectamos aí às 7h30. Fiquem com Deus, tenham um lindo e maravilhoso dia. Muito obrigada pela companhia de vocês.